Em apenas 2 horas de erro, marido vê sua vida sendo jogada fora, ao lixo. Eduardo tinha a vida perfeita, um casamento sólido com Mariana, uma mulher dedicada, amorosa e parceira, uma filha chamada Sofia, e um negócio em ascensão. Mas, em uma tarde aparentemente comum, Eduardo, um empresário bem-sucedido, toma a pior decisão de sua vida: ceder à tentação e trair sua esposa, Mariana, com quem estava casado há 12 anos. Ele acreditava que seria apenas um deslize, um segredo enterrado no tempo. No entanto, Eduardo subestimou o poder de 2 horas, o tempo suficiente para que a verdade viesse à tona e destruísse tudo que ele havia construído. Conforme sua vida desmorona, ele descobre que as consequências da traição vão muito além do casamento. Uma história de arrependimento, segredos e a luta para lidar com os próprios erros. Eduardo parecia ter tudo que muitos homens almejavam: uma esposa amorosa, Mariana, com quem compartilhava 12 anos de união, uma filha de 10 anos chamada Sofia, cuja alegria iluminava a casa, e uma carreira sólida como gerente de uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Eles viviam em um apartamento espaçoso em um bairro tranquilo, onde o café da manhã em família e os jantares em conjunto eram rituais sagrados. Apesar disso, Eduardo sentia uma inquietação que ele nunca conseguiu explicar. Não era infelicidade, mas algo mais sutil, uma sede de novidade, um desejo egoísta que ele mal admitia para si mesmo. Naquele dia, Eduardo estava voltando de uma viagem a trabalho em Campinas. O trânsito era intenso, e o relógio parecia conspirar contra ele. Ele sabia que Mariana e Sofia o esperavam para o jantar. Era aniversário de Mariana, e Eduardo prometera chegar a tempo para surpreendê-la com um buquê de flores e uma pulseira que havia comprado. Contudo, algo inesperado aconteceu. Enquanto fazia uma parada para um café em um restaurante de estrada, ele reencontrou Vanessa, uma antiga colega de faculdade. Ela estava deslumbrante, e sua energia o transportou para um tempo em que responsabilidades não pesavam tanto. A conversa fluiu naturalmente, cheia de risadas e olhares prolongados. Vanessa, com seu sorriso encantador, o convidou para um drink rápido em um bar próximo. Eduardo hesitou, mas não resistiu. Afinal, o que poderiam significar 30 minutos de atraso? Talvez ele pudesse compensar quando chegasse em casa. O drink, no entanto, se transformou em 2. A conversa, que deveria ser casual, ganhou tons mais íntimos, e, em questão de minutos, Eduardo sucumbiu a uma decisão que jamais poderia desfazer. 2 horas depois, ele voltou para o carro, tentando ignorar o nó no estômago. A pulseira e o buquê ainda estavam no banco do passageiro, intactos, mas sua consciência começava a pesar como nunca. Ele chegou em casa às 22h30, 2 horas além do combinado. O jantar estava intocado na mesa, as velas apagadas. Mariana e Sofia já haviam ido dormir. Eduardo deixou os presentes na cozinha e foi para o quarto, onde encontrou Mariana deitada, mas acordada. Ele percebeu que algo estava errado. O silêncio dela era diferente, carregado. "Está tudo bem?" ele perguntou, tentando soar natural. "Por que você demorou tanto?" Mariana respondeu, com a voz baixa, mas firme. Eduardo inventou uma desculpa sobre o trânsito e a necessidade de fazer uma ligação de última hora para o trabalho. Mariana apenas assentiu, mas não parecia convencida. Sem mais palavras, ela virou para o lado, e Eduardo deitou-se ao lado dela, sentindo o peso do que havia feito. Ele acreditava que a situação estava contida, mas estava terrivelmente enganado. Na manhã seguinte, Mariana encontrou um papel no bolso do casaco de Eduardo enquanto recolhia as roupas para lavar. Era o recibo do bar onde ele esteve com Vanessa. Ela não disse nada imediatamente, mas seu comportamento mudou. Começou a fazer perguntas sutis sobre a viagem, as reuniões e a razão do atraso.
Eduardo sentia que ela estava desconfiada, mas achou que poderia contornar. O que ele não sabia era que Mariana estava reunindo todas as peças. O dia seguinte começou como qualquer outro, mas para Mariana, algo havia mudado profundamente. Ela era uma mulher perspicaz, conhecida entre amigos e familiares por sua paciência e atenção aos detalhes. No entanto, aquela pequena pista, o recibo no bolso do casaco de Eduardo, incendiou um alarme dentro dela. Embora ainda não tivesse provas concretas, o comportamento recente do marido começava a parecer inconsistente. Mariana decidiu agir com calma. Durante os próximos dias, ela observou Eduardo com um olhar diferente, procurando sinais que antes ignoraria. Ele estava mais distraído que o normal, checando o celular com mais frequência e, por vezes, se ausentando por períodos curtos com desculpas vagas. Mariana não queria fazer acusações precipitadas, mas, internamente, uma tempestade se formava. O casamento de Mariana e Eduardo sempre foi visto como um exemplo. Eles se conheceram ainda jovens, ambos no início de suas carreiras. Mariana, uma designer gráfica talentosa, abriu seu próprio estúdio e passou anos conciliando o trabalho e a criação de Sofia. Eduardo sempre foi mais reservado, mas mostrava seu carinho em pequenos gestos. Preparar o café para ela toda manhã ou desenhar corações nas cartas que escrevia nos aniversários de casamento. Mas os últimos anos haviam sido diferentes. Mariana notou que Eduardo estava cada vez mais focado no trabalho, e, embora eles ainda compartilhassem momentos em família, a conexão emocional parecia enfraquecida. Como muitas mulheres, ela havia ignorado os pequenos sinais, atrasos frequentes, desculpas de última hora para evitar jantares ou reuniões familiares. Talvez ela não quisesse enxergar. Para Sofia, no entanto, o pai ainda era um herói. A menina de 10 anos era o centro do mundo de ambos, e Eduardo fazia de tudo para que ela se sentisse amada. Eles tinham uma rotina especial aos sábados, onde passavam a manhã juntos no parque ou assistindo filmes em casa enquanto Mariana trabalhava. Sofia era a ligação que ainda mantinha a família unida. Vanessa era tudo que Eduardo lembrava e mais. Durante a faculdade, ela sempre fora a alma das festas, confiante, engraçada e dona de uma beleza deslumbrante. Quando se reencontraram, ela parecia não ter mudado. Eduardo sabia que deveria ter dito não ao convite dela, mas a familiaridade o desarmou. Ele achou que poderia controlar a situação. Vanessa, por outro lado, tinha seus próprios motivos para investir em Eduardo. Recém-divorciada e enfrentando dificuldades financeiras, ela viu no reencontro uma oportunidade de reavivar o interesse de um homem que, anos atrás, parecia completamente fora de alcance. O fato de ele ser casado não a deteve. Na verdade, tornou a situação ainda mais atraente. Embora Eduardo acreditasse que a traição fora um episódio isolado, Vanessa não via dessa forma. Para ela, aquele momento era apenas o início de algo mais. Ela começou a enviar mensagens para Eduardo, insinuando encontros futuros e deixando claro que esperava mais dele. Eduardo, sentindo-se pressionado, tentou cortar o contato, mas Vanessa não desistiu. No escritório, Eduardo começou a cometer erros. Arquivos importantes foram enviados com falhas, e reuniões cruciais foram adiadas porque ele simplesmente não conseguia se concentrar. Sua mente estava dividida entre esconder a verdade de Mariana e lidar com Vanessa, que ameaçava aparecer de surpresa ou entrar em contato diretamente com ele em horários inconvenientes. Enquanto isso, Mariana continuava a juntar peças. Ela ligou para o restaurante listado no recibo e fingiu ser uma cliente interessada em reservar o mesmo local. O atendente, sem saber do contexto, confirmou que Eduardo havia estado lá na companhia de uma mulher loira. Era tudo o que ela precisava ouvir. Ao invés de explodir imediatamente, Mariana decidiu esperar pelo momento certo.
Sua paciência não era um sinal de fraqueza, mas de estratégia. Ela começou a registrar os movimentos de Eduardo e até encontrou Vanessa em uma rede social, onde a mulher compartilhava fotos discretas de sua vida. Em uma delas, Mariana reconheceu a mesa do restaurante em que Eduardo esteve. Mariana sabia que confrontar Eduardo de maneira impulsiva não seria suficiente. Ela queria mais do que uma confissão. Ela queria que ele sentisse o peso de suas escolhas. Enquanto acompanhava o comportamento do marido, Mariana relembrou um momento em que ela mesma foi colocada à prova. Anos antes, um cliente do estúdio a assediou insistentemente. Mariana, que sentia falta de atenção de Eduardo na época, chegou a considerar ceder. Mas ela decidiu ser fiel ao marido, acreditando que o amor deles era maior que qualquer tentação. O fato de Eduardo não ter feito o mesmo a enchia de tristeza e raiva. A tensão na casa de Eduardo e Mariana chegou a um ponto insustentável. Mariana continuava a agir como se estivesse tudo bem, mas havia uma frieza em seus gestos e palavras que Eduardo não podia ignorar. Ele sabia que algo estava errado, mas não tinha coragem de perguntar. Afinal, um confronto poderia trazer à tona a traição que ele tanto queria esquecer. Do outro lado, Mariana não apenas aguardava o momento certo para agir, mas também planejava como confrontar Eduardo de uma forma que o faria entender o tamanho de sua traição. Ela começou a consultar um advogado em segredo, preparando-se para o pior caso, o fim do casamento. Enquanto isso, continuava a desempenhar seu papel de mãe e esposa, embora cada vez mais distante emocionalmente. Vanessa, por sua vez, estava se tornando um problema cada vez maior. Apesar de Eduardo ter tentado cortar o contato, ela começou a mandar mensagens insistentes, afirmando que não aceitava ser descartada depois do que aconteceu. Em uma noite, enquanto Eduardo e Mariana jantavam, Vanessa ligou várias vezes para o celular de Eduardo, que deixou o aparelho no silencioso para evitar que Mariana percebesse. Na manhã seguinte, Eduardo encontrou uma mensagem ameaçadora de Vanessa. Se você não me der uma explicação, posso muito bem falar com a sua esposa. Ela tem o direito de saber o tipo de homem que você é. Eduardo sentiu o chão se abrir. Ele tentou ligar para Vanessa, mas ela não atendeu. Com medo, ele começou a evitar todos os lugares onde ela poderia aparecer e passou a checar suas redes sociais constantemente para se certificar de que ela não havia postado nada comprometedor. Enquanto Eduardo lidava com Vanessa, Mariana já estava à frente do jogo. Ela instalou um aplicativo de rastreamento no celular do marido, algo que nunca havia pensado em fazer antes. Descobriu que ele havia voltado a passar perto do restaurante onde encontrou Vanessa, apesar de ele não ter mencionado nada sobre estar naquela região. Mariana também começou a testar Eduardo com perguntas sutis. Uma noite, ela disse casualmente: "Você acha que todos os homens são tentados a trair?" Eduardo quase engasgou com a comida. Ele balançou a cabeça, nervoso, e respondeu: "Acho que depende do homem." Mariana apenas sorriu, mas seu silêncio após a pergunta foi ensurdecedor. Eduardo percebeu que ela não estava apenas perguntando por curiosidade. Sem resposta de Eduardo, Vanessa decidiu agir sozinha. Em uma sexta-feira à tarde, enquanto Mariana estava no trabalho e Sofia na escola, Vanessa apareceu no prédio onde o casal morava. Eduardo, em pânico, desceu até a portaria antes que ela subisse e a confrontou. "O que você acha que está fazendo?" Eduardo perguntou, sussurrando, para evitar que o porteiro ouvisse. Vanessa cruzou os braços, impassível. "Você me usou, Eduardo. Você não vai sair impune disso. Se não quer que eu suba e fale com a sua mulher, é melhor me ouvir." Eduardo tentou acalmá-la, mas Vanessa não cedeu. Ele acabou prometendo que eles conversariam novamente, em outro lugar, apenas para afastá-la dali. Mas ele sabia que a situação estava fora de controle.
Naquela mesma noite, Mariana decidiu que era hora de agir. Ela já sabia o suficiente e não estava disposta a esperar que Eduardo contasse a verdade. Enquanto ele tomava banho, ela pegou o celular dele e foi direto para as mensagens. Não demorou a encontrar a troca de mensagens entre ele e Vanessa. As palavras explícitas e promessas vazias confirmaram tudo. Quando Eduardo saiu do banheiro, encontrou Mariana sentada na cama, segurando o celular. "Quem é Vanessa?" ela perguntou, sua voz firme e sem tremores. Eduardo ficou pálido. Ele tentou negar, mas Mariana apenas ergueu o celular, mostrando as mensagens como prova. "Não minta para mim, Eduardo. Não agora." Sem saída, Eduardo admitiu a traição, mas tentou minimizar o ocorrido. "Foi um erro, Mariana. Só aconteceu uma vez. Eu me arrependi no mesmo momento." Mariana, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Um erro. Você jogou nossa vida no lixo por causa de um momento de fraqueza. E agora espera que eu simplesmente aceite isso?" Eduardo tentou se aproximar, mas Mariana se afastou. "Não encoste em mim. A única razão pela qual ainda estou aqui é por Sofia. Mas isso vai mudar." Nos dias seguintes, Mariana começou a planejar sua saída. Ela contou apenas para uma amiga de confiança, que a ajudou a procurar uma casa para alugar. Enquanto isso, Eduardo estava cada vez mais desesperado, tentando reconquistar a esposa e recuperar a confiança dela. Sofia, que não entendia exatamente o que estava acontecendo, sentia tensão e começou a fazer perguntas. Eduardo e Mariana decidiram não contar nada imediatamente, mas sabiam que o impacto seria inevitável. Mariana, por sua vez, estava dividida entre sua raiva e o amor que ainda sentia por Eduardo. Mas uma coisa era certa: ela não seria capaz de perdoá-lo tão facilmente. Os dias que seguiram a descoberta da traição foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. Enquanto o casamento de Eduardo e Mariana parecia desmoronar, outros aspectos da vida do casal começaram a entrar em cena, adicionando camadas de complexidade à história. Não se tratava apenas do erro de Eduardo, mas das consequências que esse erro tinha nas pessoas ao seu redor. Sofia, mesmo sem saber exatamente o que havia acontecido, começou a sentir o peso do ambiente tenso em casa. Mariana, embora tentasse manter as aparências, estava emocionalmente esgotada. Eduardo, por outro lado, tornara-se um pai mais presente, tentando compensar o que sentia ser uma perda iminente de sua família. Uma noite, Sofia, que já era muito sensível para sua idade, perguntou a Mariana: "Mamãe, por que você e o papai estão brigando tanto?" Mariana, tentando conter as lágrimas, respondeu: "Papai fez algo errado, mas isso não tem nada a ver com você, meu amor. Você é a coisa mais importante para nós dois." Sofia não ficou satisfeita com a resposta, mas decidiu não insistir. Porém, os pais perceberam que a menina estava mais calada e retraída, refletindo a atmosfera sombria da casa. Enquanto Eduardo tentava desesperadamente salvar seu casamento, Vanessa continuava a se fazer presente. Ela enviava mensagens longas e cheias de insinuações, às vezes pedindo desculpas e outras vezes exigindo mais atenção de Eduardo. Um dia, enquanto Eduardo estava no trabalho, Mariana recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Era uma foto de Eduardo e Vanessa no bar, tirada durante o encontro fatídico. A legenda era simples, mas cruel: "Você merece saber toda a verdade." Mariana ficou paralisada ao ver a foto. Ela já sabia da traição, mas aquilo tornava tudo ainda mais humilhante. Além disso, era claro que Vanessa não iria desaparecer tão facilmente. Naquela noite, Mariana confrontou Eduardo novamente. "Ela me mandou isso." Ela mostrou a foto,
segurando o celular com as mãos trêmulas. Até onde isso vai, Eduardo? Ela não vai parar. E agora está me envolvendo. Eduardo tentou acalmá-la, jurando que não tinha mais nenhum envolvimento com Vanessa e que ela estava agindo sozinha. Eu já disse a ela que foi um erro, Mariana. Ela está tentando se vingar porque eu não quero mais nada com ela. Mariana riu amargamente. E você achou que ela simplesmente aceitaria? Eduardo, você colocou essa mulher na nossa vida, e agora eu sou obrigada a lidar com as consequências do seu erro. Mariana decidiu desabafar com sua melhor amiga, Ana, que a conhecia desde a adolescência. Sentadas em um café, Mariana finalmente contou tudo, desde o recibo até as mensagens e a foto. Ana, que sempre fora uma pessoa direta, não hesitou em expressar sua opinião. Mariana, você não precisa tolerar isso. Sei que você ama o Eduardo, mas amor nenhum justifica aceitar essa humilhação. Ele traiu sua confiança, e, pelo que você me contou, essa Vanessa não vai parar tão cedo. Mariana suspirou, segurando a xícara de café como se fosse seu único ponto de apoio. Eu não sei o que fazer, Ana. Quero proteger a Sofia. Ela não merece crescer vendo isso acontecer. Ana colocou a mão sobre a dela. Sofia vai entender. Mariana, o que você precisa fazer é pensar em você. Você não pode carregar esse peso sozinha. Enquanto Mariana lutava para decidir seus próximos passos, Eduardo começou a perder o controle de sua própria vida. O estresse do trabalho, a distância emocional de Mariana e as ameaças constantes de Vanessa o levaram a um ponto de ruptura. Ele começou a beber mais do que o normal e, em um momento de desespero, decidiu encontrar Vanessa pessoalmente para tentar convencê-la a deixá-lo em paz. O encontro aconteceu em um estacionamento vazio. Eduardo implorou para que Vanessa parasse de se intrometer em sua vida. Eu destruí meu casamento por causa disso. Ele disse. Você não entende. Eu não posso mais continuar com isso. Vanessa, porém, parecia mais magoada do que ameaçadora. Você acha que só você perdeu algo, Eduardo? Você me usou e me descartou como se eu não fosse nada. Eu só quero que você sinta pelo menos um pouco da dor que eu senti. Eduardo saiu do encontro ainda mais abalado, mas percebeu que Vanessa não era apenas a vilã que ele imaginava. Ele via agora que suas ações haviam causado danos profundos em todos ao seu redor, e que ele talvez nunca conseguisse reparar o estrago. Enquanto isso, Mariana teve um encontro inesperado com um antigo colega de trabalho, Rafael. Ele era gentil, prestativo, e parecia entender o que ela estava passando, mesmo sem saber todos os detalhes. Rafael sempre teve uma admiração por Mariana, e agora, ao vê-la fragilizada, ofereceu um ombro amigo. Mariana, que estava carente de atenção e apoio emocional, começou a se questionar se deveria seguir em frente com sua vida. Rafael representava algo que ela não sentia há anos: leveza. Sofia começou a perceber que os pais poderiam não ficar juntos. Mariana, dividida entre a raiva por Eduardo e a possibilidade de um novo começo com Rafael, enfrentava uma escolha difícil. Eduardo, por sua vez, se via cada vez mais perdido, mas determinado a reconquistar sua família. Era uma noite chuvosa quando o ponto de virada na vida de Eduardo e Mariana aconteceu. Após semanas de tensão, segredos e incertezas, um evento inesperado colocou todas as peças do tabuleiro em movimento. Era como se o universo estivesse esperando pelo momento certo para explodir. Eduardo estava no trabalho quando recebeu uma mensagem de Mariana. Precisamos conversar. Em casa. Agora. O tom frio e direto da mensagem gelou Eduardo. Ele sabia que Mariana já estava no limite, mas algo parecia diferente desta vez. Quando chegou em casa, encontrou Mariana sentada à mesa da cozinha, com papéis espalhados na superfície.
Entre eles, o recibo do restaurante, impressões de conversas entre Eduardo e Vanessa, e, no centro, a foto que Vanessa havia enviado. Mariana levantou o olhar, firme. Não quero ouvir desculpas. Só quero saber a verdade. Toda a verdade. Eduardo tentou começar com as mesmas justificativas de sempre, mas Mariana interrompeu. Pare. Pare de mentir para mim. Eu não sou burra, Eduardo. Eu quero a verdade, não o que você acha que vai aliviar sua culpa. Finalmente, Eduardo confessou tudo. Desde o encontro com Vanessa até suas tentativas de afastá-la depois do ocorrido. Ele explicou que foi um momento de fraqueza, mas Mariana não parecia mais interessada em ouvir justificativas. Quando ele terminou, ela respirou fundo e disse: Você destruiu nossa família, Eduardo. E o pior é que nem foi só por causa dela. Foi pela mentira. Pela falta de respeito. Enquanto isso, Vanessa não havia desistido de causar um impacto definitivo na vida de Eduardo. Sentindo-se rejeitada e humilhada, ela decidiu aparecer de surpresa no prédio dele novamente, desta vez com uma intenção clara: confrontar Mariana. Era quase 21 horas quando o interfone tocou. Mariana, ainda abalada pela conversa com Eduardo, foi atender. A portaria informou: Tem uma mulher aqui embaixo que diz ser conhecida do seu marido. O nome dela é Vanessa. O coração de Mariana quase parou. Eduardo, que estava sentado na sala, ouviu o nome e correu para o interfone, tentando impedir Mariana de responder. Mariana, por favor, não atenda. Mas ela o ignorou. Pode deixar ela subir, disse, com a voz fria. Minutos depois, Vanessa apareceu à porta. Ela usava um vestido vermelho chamativo e trazia no rosto um sorriso irônico. Eduardo estava lívido, enquanto Mariana se mantinha firme. Finalmente, a mulher perfeita, disse Vanessa, olhando para Mariana. É um prazer te conhecer. Mariana cruzou os braços, encarando-a. Se veio aqui para tentar me humilhar, perdeu seu tempo. Eu já sei de tudo. Agora, diga o que você quer. Vanessa olhou para Eduardo, que parecia um fantasma. Eu só queria que ele soubesse que não se livra tão fácil de mim. Mariana não levantou a voz nem perdeu a compostura. Vanessa, você já causou o estrago que queria. Mas deixe-me te dizer algo. Eu não vou implorar para que ele fique comigo. Ele não vale isso. Se você acha que ganhou algo, parabéns. Pode levar. O impacto das palavras de Mariana surpreendeu tanto Vanessa quanto Eduardo. Mariana então abriu a porta e indicou para Vanessa sair. Com um olhar confuso, Vanessa saiu sem dizer mais nada. Após o confronto, Eduardo tentou se aproximar de Mariana, mas ela levantou a mão, pedindo que ele parasse. Eu me recuso a viver assim, Eduardo. Mentiras, ameaças, humilhação. Você quebrou algo que não pode ser consertado. Eduardo caiu de joelhos, implorando por uma segunda chance. Ele prometeu mudar, prometeu fazer qualquer coisa para reconquistá-la. Mas Mariana já tinha sua decisão. Eu vou sair daqui, disse ela, calma. Já aluguei uma casa. Vou levar Sofia comigo. Não quero que ela cresça achando que é normal aceitar esse tipo de comportamento de um homem. Eduardo tentou argumentar, dizendo que Sofia precisava dele, mas Mariana foi firme. Você ainda será o pai dela, Eduardo. Mas não será mais meu marido. No meio de todo o caos, Mariana aceitou o convite de Rafael para um café. Ele foi gentil e acolhedor, mas Mariana deixou claro que não estava pronta para um relacionamento. Eu preciso me curar antes de me abrir para algo novo. Rafael sorriu. E eu espero que você consiga.
Só quero que saiba que tem alguém torcendo por você. Meses depois, Eduardo recebeu uma notícia inesperada. Vanessa havia se mudado para outra cidade e desaparecido completamente de sua vida. Ele finalmente teve a chance de recomeçar, mas sabia que nunca recuperaria o que realmente importava. Enquanto isso, Mariana florescia em sua nova vida. Ela começou a se redescobrir como mulher, mãe e profissional. Embora Rafael estivesse à disposição, ela optou por focar em si mesma e em Sofia. Com Mariana e Sofia fora de casa, Eduardo se viu sozinho, cercado pelos restos de uma vida que ele mesmo destruiu. Ele cortou todo o contato com Vanessa e começou a frequentar terapia, tentando entender por que colocou tudo a perder. Pela primeira vez, ele encarou a realidade. Sua traição não foi apenas um erro, mas o reflexo de uma série de escolhas egoístas. Eduardo tentou reconquistar Mariana de todas as formas, mas ela permaneceu irredutível. Não se trata apenas de perdão, Eduardo. Se trata de respeito. E isso, você perdeu. Os meses seguintes ao término do casamento trouxeram mudanças drásticas para todos os envolvidos. Eduardo, Mariana e Sofia foram forçados a se adaptar a novas rotinas, enquanto lidavam com as cicatrizes emocionais deixadas pelos acontecimentos. A saída de Mariana e Sofia da casa que compartilharam com Eduardo foi um momento agridoce. Enquanto Mariana sentia o peso da separação, também experimentava uma sensação de alívio. Ela não precisava mais viver sob o mesmo teto com alguém em quem não confiava. Ela alugou uma casa pequena, mas aconchegante, em um bairro próximo. Lá, começou a reconstruir sua vida com foco em Sofia e em sua carreira. O trabalho como designer gráfica passou a ocupar grande parte de seu tempo, e ela se dedicou a projetos que antes não tinha coragem de aceitar. Mariana percebeu que, mesmo diante da dor, havia espaço para crescimento e renovação. No entanto, havia momentos de solidão. Algumas noites, após colocar Sofia para dormir, ela se sentava no sofá e sentia a ausência de Eduardo. Não porque sentia falta dele, mas porque ainda lutava contra a dor de ter sido traída. O apoio de amigos como Ana e, em menor grau, Rafael, foi essencial para que ela mantivesse o equilíbrio. Você está indo muito bem, Mari, Ana dizia, durante um café em uma tarde de sábado. Não se apresse em superar isso. Dá tempo ao tempo. Mariana sorria, agradecida, mas internamente sabia que o processo era mais difícil do que aparentava. Sofia começou a se adaptar à nova rotina. Ela passava a maior parte do tempo com Mariana, mas via Eduardo nos fins de semana. A separação dos pais foi um choque, mas, com o tempo, ela começou a entender que isso era necessário. Uma tarde, enquanto fazia lição de casa com Mariana, Sofia perguntou: "Mamãe, você acha que vai ficar tudo bem agora?" Mariana sorriu e segurou a mão da filha. "Vai sim, meu amor. Nós somos fortes, e vamos ficar bem juntas." Sofia ainda sentia falta dos momentos em família, mas sua relação com a mãe se fortaleceu. Já com Eduardo, a dinâmica era diferente. Ele tentava compensar a ausência emocional com presentes e passeios, mas Sofia, mesmo sem perceber, desenvolveu uma certa distância em relação ao pai. Enquanto Mariana e Sofia reconstruíam suas vidas, Eduardo enfrentava as consequências de suas ações de forma mais direta e dolorosa. Ele voltou a morar sozinho no antigo apartamento da família, que agora parecia vazio e desprovido de vida. A traição não apenas destruiu seu casamento, mas também abalou sua reputação no trabalho. O foco e a produtividade de Eduardo haviam caído drasticamente, e seus colegas começaram a notar. Durante uma reunião, o chefe chamou de lado e perguntou: "Eduardo, você está bem? Parece que está passando por algo pessoal." Ele apenas assentiu, incapaz de explicar que sua vida inteira estava em pedaços.
Eduardo começou a frequentar terapia, um passo que inicialmente relutou em dar. A terapeuta o ajudou a entender que sua traição não era apenas um deslize, mas um reflexo de padrões de comportamento e escolhas que ele fez ao longo dos anos. Ele começou a refletir sobre como havia negligenciado Mariana e se permitido ceder à tentação. Embora Eduardo ainda tivesse esperança de reconquistar Mariana, as tentativas de contato eram sempre recebidas com frieza. Não estou interessada em recomeçar. Eduardo, o melhor que você pode fazer por mim e pela Sofia é seguir em frente. Essas palavras o feriam profundamente, mas também o motivavam a mudar, mesmo que fosse tarde demais para reconquistar o que perdeu. Após sua última aparição na vida de Eduardo e Mariana, Vanessa desapareceu completamente. Ela se mudou para outra cidade e deletou suas redes sociais, cortando qualquer possibilidade de contato. Mariana e Eduardo nunca mais ouviram falar dela, mas o impacto de sua presença ainda pairava sobre a relação deles. Para Eduardo, Vanessa era um lembrete de sua pior decisão. Ele frequentemente se perguntava como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse resistido à tentação naquele dia. Mas agora, não havia como voltar atrás. Com o passar dos meses, Mariana começou a se sentir mais confiante. A dor da traição ainda existia, mas estava sendo substituída por uma sensação de liberdade. Ela percebeu que não dependia de Eduardo para ser feliz e que, apesar das dificuldades, estava criando um lar amoroso para Sofia. Um dia, enquanto trabalhava em um projeto no computador, recebeu uma mensagem de Rafael. Oi, espero que esteja tudo bem. Pensei em você hoje. Se precisar de algo, estou por aqui. Ela leu a mensagem e sorriu, mas decidiu não responder imediatamente. Embora sentisse carinho por Rafael, ainda não estava pronta para começar algo novo. Sua prioridade era ela mesma e sua filha. Apesar de tudo, Eduardo começou a fazer progressos. Ele se aproximou da irmã, Júlia, que sempre foi sua confidente, e pediu conselhos sobre como reconstruir sua vida. Você precisa parar de viver no passado, Dudu, Júlia disse. Mariana não vai voltar. Mas isso não significa que você não pode ser um pai melhor para Sofia. Ele começou a investir mais tempo de qualidade com Sofia, não apenas tentando agradá-la, mas realmente se conectando com ela. Aos poucos, percebeu que ser um bom pai era a única coisa que ele ainda podia oferecer. O tempo passou, e as feridas emocionais começaram a cicatrizar, embora cicatrizes fossem permanentes. Cada um dos personagens da história encontrou, à sua maneira, um caminho para superar os eventos que os marcaram profundamente. Mariana descobriu que, embora o fim do casamento tenha sido doloroso, ele também trouxe uma libertação inesperada. Ela finalmente podia viver sem a sensação de estar ignorada ou desrespeitada. A traição de Eduardo a forçou a se reencontrar como mulher, mãe e profissional, e ela abraçou essa nova fase com determinação. Ela intensificou seu trabalho como designer gráfica, investindo em projetos criativos que antes havia deixado de lado. Um dia, ao apresentar uma proposta em uma reunião com um grande cliente, recebeu elogios que reacenderam sua autoconfiança. Seu trabalho é excepcional, Mariana, disse o cliente. É claro que você coloca sua alma no que faz. Essas palavras ficaram ecoando na mente dela. Mariana percebeu que estava reconstruindo algo mais importante do que seu casamento. Estava reconstruindo a si mesma. A relação com Sofia também floresceu. Mariana fez questão de criar momentos significativos com a filha, como passeios ao parque, noites de cinema em casa e até aulas de culinária que elas faziam juntas. Sofia, que inicialmente sentiu a separação como uma perda, começou a entender que o amor da mãe por ela nunca mudaria. Uma noite, enquanto Mariana colocava Sofia para dormir, a menina perguntou: Mamãe,
Você acha que a gente está melhor assim? Mariana sorriu, acariciando os cabelos da filha. Acho que estamos mais fortes, meu amor. E mais felizes também. Para Eduardo, o processo de superação foi mais difícil e doloroso. Ele havia perdido tudo que mais amava por causa de suas escolhas egoístas, e essa realidade era um peso que ele carregava diariamente. As sessões de terapia o ajudaram a enxergar que sua traição não foi um simples erro, mas o resultado de anos de negligência emocional e falta de maturidade. Eduardo começou a confrontar as inseguranças e insatisfações que o levaram a se colocar em situações de risco. Pela primeira vez, ele admitiu a si mesmo que não havia valorizado Mariana como ela merecia. A relação com Sofia tornou-se sua prioridade. Eduardo percebeu que não poderia mudar o passado, mas podia fazer o possível para ser um pai presente e amoroso. Ele parou de tentar compensar sua ausência com presentes e passou a investir em momentos reais com a filha. Pai, você pode me ajudar com a lição de casa? Sofia perguntou em uma tarde de sábado. Eduardo largou o celular e se sentou ao lado dela. Claro, filha. Vamos resolver isso juntos. Aos poucos, Sofia começou a confiar mais no pai. Embora ainda houvesse uma distância emocional, os dois estavam construindo um novo vínculo. Eduardo sabia que nunca recuperaria a família que perdeu, mas decidiu se concentrar no que ainda podia salvar. Enquanto Mariana reconstruía sua vida, Rafael permaneceu como uma presença discreta e constante. Ele nunca forçou uma aproximação, respeitando o tempo dela, mas sempre se mostrou disponível para ouvir e apoiar. Em um dia especialmente cansativo, Mariana decidiu aceitar o convite de Rafael para jantar. Não era um encontro romântico, mas uma conversa leve e descontraída que a ajudou a se sentir mais à vontade consigo mesma. Você está diferente, Mariana, disse Rafael, enquanto tomavam café após o jantar. Mais confiante. Dá para ver nos seus olhos. Ela sorriu, surpresa com o comentário. Acho que estou aprendendo a me valorizar de novo. Embora Rafael claramente tivesse interesse em Mariana, ela deixou claro que ainda não estava pronta para começar um novo relacionamento. Preciso de tempo para mim, explicou. Ainda estou me recuperando. Rafael entendeu e não insistiu, deixando a porta aberta para o futuro, mas sem pressioná-la. Para Sofia, a separação dos pais foi uma grande mudança, mas ela encontrou equilíbrio graças ao esforço de ambos. Ela percebeu que, embora seus pais não estivessem mais juntos, eles ainda a amavam profundamente. Um dia, durante um passeio com Eduardo, Sofia perguntou: Papai, você ainda gosta da mamãe? Eduardo respirou fundo antes de responder. Eu sempre vou gostar da sua mãe, Sofia. Ela é uma pessoa incrível. Mas, às vezes, as coisas não funcionam como a gente gostaria. Sofia assentiu, parecendo compreender mais do que Eduardo imaginava. Meses depois, Mariana recebeu uma mensagem inesperada de Eduardo, pedindo para conversar. Embora hesitante, ela aceitou. Eles se encontraram em um café perto da escola de Sofia. Eduardo parecia mais sereno, mas ainda carregava o peso de suas ações. Ele começou a conversa com um pedido sincero de desculpas. Mariana, eu sei que palavras não podem mudar o que aconteceu, mas quero que você saiba que eu me arrependo profundamente. Mariana ouviu, mas não respondeu imediatamente. Após um momento, ela disse: Eu não preciso do seu arrependimento, Eduardo. O que aconteceu nos machucou, mas também me ensinou a ser mais forte. E acho que, de certa forma, foi isso que nos libertou. Eduardo ficou em silêncio, aceitando as palavras dela. Ele sabia que o perdão completo talvez nunca viesse, mas sentiu um alívio em saber que Mariana havia encontrado paz. Ao final daquele ano,
Tanto Mariana quanto Eduardo estavam em lugares melhores. Mariana havia se transformado em uma mulher independente, confiante e feliz. Eduardo, por sua vez, encontrou um novo propósito ao se dedicar à paternidade e ao autoconhecimento. Sofia, que era o elo entre os dois, aprendeu que o amor de seus pais por ela era incondicional, mesmo que eles não estivessem mais juntos. O fim de um ciclo estava próximo, e as vidas de Eduardo, Mariana e Sofia começavam a se estabilizar em novos caminhos. No entanto, antes que a história pudesse chegar à sua conclusão, um evento inesperado trouxe à tona as últimas tensões e desafios. Sofia, agora mais adaptada à separação dos pais, tinha apenas um desejo: reunir a família, nem que fosse por um dia. Ela sentia falta dos momentos em que seus pais estavam juntos, especialmente nos aniversários. Ao perceber que o aniversário dela estava chegando, Sofia decidiu expressar esse desejo de forma direta. Certa noite, enquanto Mariana lia uma história para Sofia antes de dormir, a menina perguntou: "Mamãe, será que o papai pode vir para o meu aniversário? Quero que a gente fique junto, como antes." Mariana hesitou. Ela sabia que Sofia sentia falta de momentos familiares, mas também sabia o quanto isso poderia ser desconfortável para ela e Eduardo. Mesmo assim, respondeu com cuidado: "Vou pensar nisso, meu amor. Quero que seu aniversário seja especial, então vamos fazer o que for melhor para você." No dia seguinte, Mariana ligou para Eduardo. Foi uma conversa breve e direta. "Sofia quer que você esteja no aniversário dela. Acho que podemos fazer isso por ela, mas apenas como pais, nada mais." Eduardo aceitou imediatamente, ansioso pela oportunidade de passar mais tempo com Sofia e, talvez, se redimir um pouco com Mariana. Enquanto isso, Rafael, que havia se mantido distante por respeito ao espaço de Mariana, reapareceu com um gesto inesperado. Ele sabia do aniversário de Sofia porque Mariana havia mencionado casualmente meses antes. Decidiu enviar um presente para a menina, junto com um cartão que dizia: "Para Sofia, uma garotinha incrível. Espero que este pequeno presente traga um sorriso no seu dia especial. Com carinho, Rafael." Mariana ficou surpresa e um pouco emocionada com o gesto. Quando entregou o presente a Sofia, a menina sorriu e perguntou: "Ele é seu amigo, mamãe?" "É, sim. Ele é um amigo muito querido", respondeu Mariana, sem entrar em detalhes. Embora Rafael estivesse no fundo de sua mente, Mariana não sabia ao certo como equilibrar a ideia de um novo começo com seu compromisso de focar em Sofia e em si mesma. Eduardo mergulhou de cabeça em seu processo de transformação. Continuou frequentando a terapia, onde finalmente começou a lidar com traumas antigos e comportamentos que o levaram à traição. Ele também investiu mais tempo em sua relação com Sofia. Todos os sábados, eles criaram uma rotina de fazer algo especial juntos: visitas ao parque, oficinas de arte ou noites de jogos. Aos poucos, Sofia começou a ver no pai um homem mais presente e carinhoso. Embora Eduardo ainda sentisse a dor de perder Mariana, ele encontrou paz em saber que estava se tornando uma pessoa melhor, não apenas para sua filha, mas também para si mesmo. Mariana, por sua vez, prosperou em sua nova vida. A pequena casa que alugou se tornou um lar cheio de amor e risadas. Ela voltou a se dedicar ao design gráfico, conquistando novos clientes e recebendo convites para palestras sobre criatividade e superação. Sofia crescia com a certeza de que, embora seus pais não estivessem juntos, ambos a amavam profundamente e faziam de tudo para que ela se sentisse segura e feliz. Alguns anos depois, Mariana, agora uma mulher confiante e inspiradora, foi convidada para um evento sobre histórias de superação. Durante sua palestra, ela compartilhou sua jornada de dor, resiliência e autodescoberta. "O que aprendi em minha trajetória é que, às vezes,
O fim de algo não é uma derrota, mas um recomeço. Perder o que parecia ser tudo me ensinou a valorizar a mim mesma e a construir um futuro baseado no respeito e no amor genuíno. Na plateia, Sofia e Rafael assistiam com orgulho, enquanto Eduardo, que havia se reaproximado de Mariana como amigo e pai, ouvia em silêncio. Ele sabia que, embora nunca pudesse desfazer seus erros, tinha contribuído, de alguma forma, para a mulher que Mariana havia se tornado. Ao final do evento, Mariana recebeu um abraço de Sofia, que disse: "Você é a melhor mãe do mundo, sabia?" Mariana sorriu, com lágrimas nos olhos. "E você é a razão pela qual eu nunca desisti." Mariana e Eduardo nunca mais foram um casal, mas encontraram uma maneira de ser uma família para Sofia. Cada um seguiu seu próprio caminho, mas com respeito mútuo e a certeza de que o amor por sua filha era maior do que qualquer erro do passado. Mariana, finalmente em paz consigo mesma, sabia que havia encontrado algo mais valioso do que uma reconciliação: sua liberdade e sua força interior. A história de Mariana, Eduardo e Sofia nos ensina sobre os desafios do perdão, o poder da transformação e a importância de nunca desistir, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Assim como eles, todos nós enfrentamos momentos que nos testam, mas também nos oferecem a chance de recomeçar. Agora, eu pergunto a você: o que faria se estivesse no lugar de Mariana? Como lidaria com a traição, o amor próprio e a busca por um futuro melhor? Compartilhe esta história com alguém que possa se inspirar com as lições de superação e resiliência que ela traz. Vamos espalhar a mensagem de que sempre há esperança, mesmo quando a vida nos empurra para os momentos mais sombrios.